O portão alto da mansão se abriu devagar, revelando um jardim imenso e impecavelmente cuidado, com flores raras e uma fonte que brilhava sob o sol da tarde. Isabela respirou fundo, tentando conter a mistura de ansiedade e esperança que a consumia. Aos 24 anos, havia passado por empregos temporários e mal pagos, sempre enfrentando o preconceito por sua origem humilde. Mas agora, tinha a chance de algo diferente: trabalhar como babá para uma das famílias mais ricas e influentes da cidade. Com a pasta simples em mãos, contendo seus documentos, entrou pelo caminho de pedras que levava até a entrada principal. Cada passo soava pesado, como se ela estivesse adentrando não apenas uma casa, mas outro mundo. Vestia um vestido simples azul marinho, arrumado com o maior cuidado possível, mas ainda assim sentia-se deslocada diante da grandiosidade que a cercava. Ao tocar a campainha, foi recebida por uma mulher de postura arrogante, impecavelmente maquiada, que a analisou de cima a baixo com um olhar frio. Era Carolina, a esposa de Henrique, dona de um rosto belo, mas marcado por uma expressão constante de desdém. "Você é a candidata?" perguntou, franzindo o nariz como se a presença de Isabela fosse um incômodo. "Sim, senhora. Meu nome é Isabela. Vim para a entrevista de babá", respondeu com voz calma, embora por dentro o coração batesse descontrolado. Carolina a fez entrar, mas cada gesto parecia carregado de impaciência. O interior da mansão era ainda mais intimidador que o exterior. Lustres de cristal, móveis clássicos e quadros caros enfeitavam cada canto, tudo irradiando luxo e poder. Isabela caminhava devagar, tentando não se sentir pequena naquele cenário. Na sala principal, sentado em uma poltrona de couro, estava Henrique, o patriarca. Alto, imponente, barba bem feita e um olhar duro. Ele levantou os olhos do jornal e os fixou nela com uma intensidade desconfortável. "Então é você a tal Isabela?" Sua voz era grave, autoritária. Já trabalhou em casas grandes antes. Isabela engoliu seco, mas respondeu com sinceridade: "Não, senhor. Mas cuidei de crianças em casas menores. Trabalhei como voluntária em um abrigo. Sei lidar com elas com paciência e carinho." Henrique soltou uma risada breve, carregada de desdém. "Paciência e carinho. Isso não paga contas, menina. O que precisamos aqui é disciplina." Carolina cruzou os braços, apoiando-se na superioridade do marido. "Concordo. Acho que ela não está à altura. Veja só, Henrique, mal sabe se portar nesse ambiente." As palavras cortaram fundo em Isabela, mas ela manteve a postura. Desde pequena aprenderá a não reagir à primeira provocação. Ainda assim, os olhos brilharam de tristeza. Quando Henrique estava prestes a dispensá-la, uma voz diferente se fez ouvir no ambiente. Ora, vocês não vão ao menos dar uma chance para que a moça mostre o que sabe?" Todos se viraram. Na escada, descendo com passos tranquilos, vinha Rafael, o irmão mais novo de Henrique. Diferente dele, seus traços eram mais suaves, os olhos verdes transmitiam empatia, e havia em seu semblante algo caloroso, quase rebelde em meio ao gelo daquela casa. Henrique franziu a testa. "Não se meta nisso, Rafael. Não é você quem paga as contas aqui." Rafael sorriu de leve, desafiador. "Não, mas ainda sei reconhecer quando alguém merece uma chance. E, pelo que vejo, Isabela tem mais coragem de estar aqui sozinha do que muita gente que conhecemos." O olhar de Isabela encontrou o de Rafael por um instante. Havia algo ali, uma compreensão silenciosa, uma fagulha inesperada. Henrique suspirou, contrariado. "Muito bem. Ficará em período de teste. Se falhar, está fora sem direito a explicações." Carolina deu um sorriso falso, venenoso. "Ótimo. Veremos quanto tempo dura." Isabela agradeceu educadamente, mesmo sentindo o peso da humilhação escondida nas entrelinhas. Sabia que não seria fácil, mas dentro dela crescia uma chama. Provaria seu valor, não apenas como babá, mas como pessoa. Enquanto era guiada pelos corredores até o quarto que ocuparia, ouviu novamente a voz calma de Rafael atrás dela. "Seja bem-vinda, Isabela. Nem todos aqui são tão duros quanto parecem." Aquelas palavras foram como um sopro de esperança em meio à hostilidade.
Ela sorriu discretamente, sem perceber que aquele breve encontro seria apenas o primeiro passo para uma história de dor, coragem, segredos e amor. Na manhã seguinte, Isabela acordou cedo, antes mesmo do sol nascer. A janela de seu quarto, pequeno e afastado do restante da mansão, deixava passar uma brisa fria. Ela se levantou em silêncio, arrumou os cabelos e vestiu a roupa simples que trouxera em sua mala. A cada passo dentro daquela casa luxuosa, lembrava-se de sua condição. Estava ali apenas como funcionária, alguém invisível para os donos. Quando chegou à cozinha, encontrou a cozinheira, Dona Marta, preparando o café da manhã da família. Marta era uma mulher de meia idade, experiente, com expressão cansada, mas olhos gentis. Ao ver Isabela, sorriu levemente. "Bom dia, menina. Veio cedo", disse, mexendo uma panela. "É melhor assim. Quero aprender a rotina e não atrapalhar ninguém", respondeu Isabela, oferecendo ajuda. Marta assentiu. "Se quiser, comece a preparar a bandeja das crianças. Elas sempre tomam café no quarto. Mas atenção, Carolina gosta de tudo impecável. Se encontrar um detalhe fora do lugar, sobra para você." Isabela seguiu as instruções, cuidando para que cada xícara e guardanapo estivessem alinhados. Enquanto levava a bandeja pelo corredor, escutou risadas distantes. Eram as crianças correndo, seguidas por Carolina, que parecia mais preocupada em não desarrumar a maquiagem do que em controlar os pequenos. "Finalmente!" exclamou Carolina ao ver Isabela. "Estava demorando. Achei que teria que descer eu mesma para resolver." Isabela baixou a cabeça, entregando a bandeja. "Desculpe, senhora. Da próxima vez serei mais rápida." Carolina arqueou as sobrancelhas. "Veremos. Esta casa exige perfeição, e não tenho paciência para erros." Enquanto as crianças se sentavam para comer, Henrique entrou no quarto com ares de autoridade. Vestido em um terno impecável, parecia mais preocupado com a reunião que teria em breve do que com a própria família. Ainda assim, encontrou tempo para lançar um olhar crítico para Isabela. "Já está de uniforme?" perguntou, como se sua roupa simples fosse uma afronta. "Este é o que tenho por enquanto, senhor", respondeu, tentando manter a calma. Henrique soltou um riso sarcástico. "Não me admira. Rafael sempre defende esse tipo de gente. Mas aqui, Isabela, você terá que aprender que a aparência também é disciplina." Carolina completou, com ironia. "Talvez devêssemos comprar algo mais apropriado para ela, algo que não pareça retirado de um brechó." As palavras feriram Isabela como facas invisíveis, mas ela permaneceu em silêncio, segurando firme a bandeja. Dentro de si, prometeu que não deixaria aquelas humilhações destruírem sua dignidade. Mais tarde, quando saiu para organizar os brinquedos das crianças no jardim, encontrou Rafael observando à distância, encostado na varanda. Ele sorriu de leve. "Não ligue para eles", disse, com voz calma. "Meu irmão e Carolina vivem presos em suas próprias arrogâncias. Mas nem tudo aqui é hostilidade." Isabela hesitou por um instante, antes de responder. "Estou acostumada. Não é a primeira vez que me olham de cima para baixo. Só espero conseguir manter este emprego." Rafael se aproximou um pouco mais, o olhar sincero. "Você vai conseguir. Já vi muitas pessoas passarem por esta casa, e nenhuma teve a coragem que você mostrou ontem." Ela sentiu o rosto corar, desviando os olhos para os brinquedos espalhados no gramado. "Obrigada, senhor Rafael." "Apenas Rafael", corrigiu ele, com um sorriso. Aquela troca simples deixou no ar uma sensação diferente, quase imperceptível, mas real. Um fio invisível parecia ligar os dois, mesmo que nenhum tivesse coragem de admitir. Mas a calmaria não durou muito. No final da tarde, Carolina chamou Isabela à sala principal. Estava sentada no sofá, folheando uma revista de moda, com um olhar carregado de desprezo. "Preciso que leve estas roupas para lavar", disse, apontando para uma pilha de vestidos caros. "Mas cuidado, custam mais do que você ganhará em um ano inteiro." Isabela assentiu, pegando as peças com cuidado. Carolina inclinou a cabeça, analisando-a com frieza. "Sabe, ainda não entendi por que Henrique resolveu te aceitar aqui. Deve ter sido influência de Rafael."
Ele sempre se encanta por pessoas diferentes. Mas não se iluda, Isabela. Você nunca passará de uma simples empregada. As palavras ecoaram na mente de Isabela por horas, enquanto cumpria suas tarefas. Ainda assim, ao lembrar do olhar encorajador de Rafael, sentiu que talvez não estivesse tão sozinha quanto imaginava. Naquela noite, antes de dormir, olhou pela janela de seu quarto para o céu estrelado. Dentro dela, uma força silenciosa crescia. Não sabia ainda o que o destino reservava, mas tinha certeza de uma coisa: enfrentaria cada humilhação com dignidade. E, no fundo, algo lhe dizia que aquela casa escondia segredos capazes de mudar tudo. Os dias seguintes passaram com uma mistura de tensão e rotina para Isabela. Cada manhã trazia novas tarefas, cada noite um cansaço profundo. Ainda assim, havia algo em seu peito que não deixava espaço apenas para o desânimo. Era a lembrança dos olhares gentis de Rafael. Ele aparecia com frequência nos momentos em que ela mais precisava. Às vezes, apenas para perguntar se estava tudo bem. Outras, para ajudar discretamente, como quando recolheu uma bandeja pesada que quase caiu de suas mãos. Carolina, porém, parecia notar essa aproximação. Certa tarde, ao entrar na sala e ver Isabela e Rafael conversando sobre as crianças, franziu o senho com desdém. Já começou a fazer amizades, Isabela, disse, com ironia. Espero que não esteja confundindo funções. Está aqui para trabalhar, não para socializar. Rafael não perdeu tempo. Não vejo problema em tratá-la com respeito, Carolina. Afinal, todos somos humanos. Carolina lançou-lhe um olhar gélido. Humanos, sim, mas não iguais. E saiu, batendo os saltos pelo corredor. Isabela abaixou a cabeça, envergonhada. Desculpe, senhor, quer dizer, Rafael. Não queria causar problemas. Ele sorriu, tentando aliviar a tensão. Não é você quem causa problemas, Isabela. Carolina sempre encontrará motivos para destilar veneno. Naquela noite, enquanto organizava os brinquedos no quarto das crianças, Isabela se surpreendeu quando os pequenos pediram. Fica um pouco mais, tia Isa. Conta uma história. Ela se sentou no tapete, rodeada por bonecas e carrinhos, e começou a narrar uma fábula simples, inventada na hora. Sua voz doce e a forma como fazia expressões cativaram os pequenos, que riam e aplaudiam. O que Isabela não percebeu foi Rafael parado à porta, observando a cena com um brilho no olhar. Havia algo naquela jovem, uma força serena, uma ternura rara, que despertava nele sentimentos que não ousava admitir. Dias depois, um acontecimento inesperado trouxe à tona essa conexão. Henrique, irritado após uma reunião mal-sucedida, descarregou sua frustração na primeira pessoa que encontrou. Isabela. Onde está meu café? Já pedi há mais de 10 minutos. Gritou, batendo a mão na mesa. Eu, já estou trazendo, senhor. Respondeu ela, trêmula. Henrique aproximou-se, o rosto duro. Se não consegue lidar com algo tão simples, talvez não mereça estar aqui. Foi nesse instante que Rafael interveio, com firmeza. Basta, Henrique. Não fale com ela assim. O silêncio tomou conta da sala. Carolina, que assistia de longe, ergueu as sobrancelhas, intrigada. Henrique, surpreso com a ousadia do irmão, apertou os lábios. Desde quando você se mete na forma como administro minha casa? Rosnou. Rafael encarou-o sem recuar. Desde que vi injustiça. Ela não merece ser tratada como lixo, só porque você teve um mau dia. Isabela, atônita, mal sabia como reagir. Sentiu o coração disparar, não apenas pela defesa inesperada, mas pelo risco que Rafael corria ao confrontar o próprio irmão. Henrique, após alguns segundos de silêncio pesado, deu as costas e saiu sem dizer mais nada. Carolina, no entanto, permaneceu, cruzando os braços. Interessante, murmurou, com um sorriso enigmático. Muito interessante. Naquela noite, Isabela encontrou Rafael no jardim, onde ele costumava buscar silêncio. Não devia ter feito aquilo, disse ela, a voz baixa. Seu irmão agora vai me odiar ainda mais. Rafael olhou para o céu, depois para ela. Henrique já não sabe o que é respeito há muito tempo.
Eu apenas não podia ficar calado. Isabela sentiu o rosto aquecer. Obrigada, murmurou. Por um instante, o silêncio entre eles foi preenchido apenas pelo canto dos grilos e pela brisa suave. Seus olhares se cruzaram, mais intensos do que antes. Algo invisível os unia, e nenhum dos dois precisava de palavras para entender. Mas no andar de cima, Carolina observava pela janela, os olhos estreitos. Algo lhe dizia que aquela aproximação poderia mudar tudo. E, em sua mente, começou a arquitetar planos para impedir que Isabela ocupasse um espaço que, segundo ela, jamais deveria pertencer a alguém como ela. Os dias seguintes foram marcados por um clima tenso dentro da casa. Henrique parecia ter decidido ignorar Isabela, tratando-a como se fosse invisível. Mas Carolina não tinha a intenção de ignorá-la. Para ela, a jovem babá era uma ameaça, não por sua posição, mas pela forma como havia conquistado espaço nos corações das crianças e, pior, no olhar de Rafael. Carolina sempre fora obcecada por status. Era filha de uma família tradicional, acostumada a conviver apenas com pessoas de seu nível social. Para ela, a presença de Isabela era uma afronta. O simples fato de ver os sobrinhos rindo com a babá, chamando-a de tia Isa e preferindo suas histórias a qualquer brinquedo caro, fazia ferver seu sangue. Naquela manhã, ela entrou na cozinha com seu andar elegante e olhar calculista. Bom dia, Isabela, disse, com um tom doce demais para ser genuíno. Isabela, surpresa, respondeu educadamente. Bom dia, senhora Carolina. Tenho pensado, começou a falar, enquanto mexia distraidamente numa xícara de café. Você deve estar se sentindo muito à vontade aqui. As crianças a adoram. Até mesmo Rafael parece gostar da sua companhia. Isabela sentiu o coração acelerar. Aquela frase soava como um veneno escondido sob um sorriso. Eu só faço o meu trabalho, senhora. Nada além disso. Carolina se inclinou um pouco para a frente. Pois eu sugiro que não confunda a gentileza com oportunidades. Essa casa não é lugar para sonhos além do que lhe foi dado. Isabela baixou os olhos, engolindo em seco. Não era ingênua. Sabia que Carolina estava lhe avisando que qualquer aproximação com Rafael seria vista como uma afronta. Mas Carolina não parou por aí. Na mesma tarde, aproveitou que Henrique estava irritado após perder um contrato importante e semeou a discórdia. Você percebeu como Rafael anda defendendo aquela babá? Disse, em tom casual, mas calculado. Henrique ergueu os olhos, surpreso. Rafael, defendendo a empregada? Sim. Carolina assentiu, com ar inocente. Até mesmo diante de você. Parece que a moça encontrou uma forma de manipular sua bondade. Henrique franziu o senho. A simples ideia de que uma funcionária humilde pudesse influenciar seu irmão o deixava furioso. Para ele, tudo se resumia a poder, e qualquer ameaça, por menor que fosse, deveria ser esmagada. Se isso for verdade, ela não ficará muito tempo aqui. Respondeu, com a voz carregada. Carolina sorriu discretamente. O veneno estava plantado. Enquanto isso, Isabela seguia sua rotina. Não percebia as armadilhas que estavam sendo preparadas contra ela. Continuava se dedicando às crianças, ajudando com os estudos, inventando brincadeiras no jardim e até costurando roupas de boneca durante a noite, quando já estava exausta. Foi numa dessas noites que Rafael a encontrou, sentada no quarto, com agulha e linha nas mãos. Você ainda está acordada? Perguntou, entrando devagar. Isabela se sobressaltou, tentando esconder o tecido. Só estou terminando algo para as meninas. Rafael pegou a boneca pronta em cima da mesa e sorriu. Isso é incrível. Você não precisava fazer isso. Eu sei, mas gosto de vê-las felizes. Respondeu, com simplicidade. Rafael a observou por alguns segundos, em silêncio. Havia uma luz diferente em Isabela. Ela não buscava nada em troca. Apenas fazia, simplesmente porque amava cuidar. Mas o momento foi interrompido por uma voz seca no corredor. Rafael. Era Henrique, com os olhos estreitos. Podemos conversar? O irmão mais velho lançou um olhar desconfiado para Isabela antes de sair com Rafael. No escritório, foi direto ao ponto. Você anda próximo demais daquela moça. Isso não é adequado. Rafael ergueu o queixo.
Ela trabalha duro. Não vejo mal em tratá-la com respeito. Henrique bateu a mão na mesa. Respeito é uma coisa. Criar vínculos, outra. Cuidado, Rafael. Essa garota pode ter planos que você não imagina. Rafael se levantou, a voz firme. O único plano que vejo é o de cuidar das crianças, algo que você mesmo não faz. O silêncio cortou o ar como uma lâmina. Henrique, furioso, apenas cerrou os punhos. No dia seguinte, Carolina executou a segunda parte de seu plano. Pediu a uma das empregadas que esquecesse propositalmente um colar de diamantes no quarto das crianças. Horas depois, chamou Henrique às pressas. Henrique, algo terrível aconteceu. Meu colar sumiu. E adivinha quem esteve sozinha no quarto por horas? Henrique arregalou os olhos. Isabela. Exatamente. O veneno havia sido espalhado. E agora, a vida da jovem estava prestes a virar de cabeça para baixo. Na manhã seguinte, a mansão acordou em alvoroço. Carolina, teatral como sempre, atravessou os corredores com uma mão no peito e a outra apontando para o vazio. Meu colar! Exclamava. Sumiu? Henrique. Um presente da mamãe. Uma joia de família. Henrique apareceu em poucos segundos, o rosto carregado de fúria. Como assim? Sumiu. Desapareceu do quarto das crianças. Carolina soluçava, encenando como uma atriz experiente. E sabe quem estava lá ontem por horas? Isabela. O olhar de Henrique escureceu. Chamou um dos seguranças e ordenou. Tragam-na aqui. Agora. Isabela, ainda com o avental simples e as mãos cheias de giz de cera das brincadeiras com os pequenos, entrou sem entender a tempestade. Senhor Henrique. Aconteceu algo. Henrique aproximou-se dela como um juiz diante do réu. Onde está o colar de Carolina? Isabela franziu a testa, confusa. Colar. Eu não sei do que está falando. Carolina interveio, com uma lágrima falsa escorrendo. Não negue, Isabela. Era a única pessoa no quarto ontem. O coração de Isabela disparou. Eu jamais roubaria nada. As crianças estavam brincando. Eu só cuidei delas. Henrique bufou. Sempre achei que sua presença aqui era um erro. E agora está confirmado. Ele fez sinal para o segurança. Revistem os pertences dela. Isabela sentiu o sangue gelar. Não, isso é uma humilhação. Eu não fiz nada. Mas o segurança já revirava sua pequena mala no quartinho dos fundos. Dentro dela, entre roupas simples e cadernos gastos, surgiu o brilho inconfundível do colar. Carolina levou a mão à boca em falso espanto. Oh, meu Deus, estava com ela. Isabela quase desmaiou. Isso é mentira. Eu não coloquei isso aí. Alguém mexeu nas minhas coisas. Henrique ergueu a voz como um martelo. Basta. Você está despedida. E não quero vê-la nunca mais nesta casa. As crianças, que ouviam do corredor, começaram a chorar. Não, a tia Isa não. Ela nunca faria isso. Mas Henrique ignorou. Para ele, a palavra final já havia sido dada. Foi nesse instante que Rafael entrou. O irmão mais novo havia escutado parte da cena e, ao ver Isabela em lágrimas, tomou a frente. O que está acontecendo aqui? Perguntou, a voz grave. Henrique respondeu com desprezo. Sua protegida foi pega roubando. Isso é absurdo. Rafael virou-se para Isabela. Você fez isso. Os olhos dela estavam marejados, mas firmes. Não, Rafael. Juro pela minha vida, não fiz isso. Ele acreditou sem pestanejar. Então alguém armou para você. Carolina deu um passo à frente. Você vai defendê-la até no roubo. Rafael? Que vergonha. Rafael apontou para o colar. Engraçado, esse fecho está quebrado. Lembro de ter visto você, Carolina, reclamando disso ontem. Como explicaria o colar roubado aparecer intacto, fechado e em perfeitas condições na mala dela? Carolina ficou pálida por um instante, mas logo recuperou a pose. Deve estar enganado. Henrique, no entanto, não queria admitir dúvidas. Chega. Ela vai sair agora. Rafael deu um passo à frente, firme. Se ela sair, eu saio também. O choque foi imediato. Carolina arregalou os olhos. Henrique empalideceu. O que você está dizendo? Rosnou o irmão mais velho.
Estou dizendo que não vou compactuar com essa injustiça. Rafael segurou a mão de Isabela, para espanto de todos. Se ela for expulsa, eu vou junto. Isabela ficou sem ar. Nunca imaginara que alguém arriscaria tanto por ela. Henrique cerrou os punhos. Está me desafiando? Rafael, não estou desafiando. Respondeu, com calma, mas firme. Estou escolhendo o lado certo. O silêncio tomou conta da sala. Carolina mordeu os lábios, furiosa, enquanto Henrique, sem saber como reagir diante da firmeza do irmão, simplesmente saiu, batendo a porta com violência. Rafael voltou-se para Isabela, que mal conseguia conter as lágrimas. Eu acredito em você, disse, com suavidade, e vou provar sua inocência, custe o que custar. Aquela promessa não era apenas um gesto de bondade. Era o início de algo muito maior, um laço invisível que os unia contra todos. Mas Carolina, no fundo do corredor, observava. Seu olhar frio e calculista deixava claro, não desistiria. E se antes via Isabela como um incômodo, agora a enxergava como inimiga. Naquela noite, a mansão parecia envolta em silêncio pesado. Após o escândalo do colar, Isabela recolheu suas poucas coisas, ainda trêmula, pronta para sair. O coração dela doía, não apenas pela injustiça, mas pela dor das crianças, que choravam sem parar. Antes que ela cruzasse o portão, Rafael a alcançou. Não vá, pediu, quase sem fôlego. Isso é exatamente o que eles querem. Isabela, com lágrimas nos olhos, respondeu, eu não posso ficar. Rafael, não suporto ser acusada de algo que não fiz. E se isso prejudicar você? Ele segurou firme em suas mãos. Se eu deixar que você vá embora, estarei permitindo que a mentira vença. Confie em mim. Havia algo na convicção dele que deu forças a Isabela. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que não estava sozinha. Enquanto isso, Carolina e Henrique discutiam no escritório. Você exagerou, Carolina disse, inquieta. Rafael não vai deixar barato. Henrique apertou o copo de uísque nas mãos. Rafael sempre foi o sonhador da família. Mas, no fim, ele vai entender. Carolina, no entanto, não estava tão confiante. Você não viu o jeito como ele a defendeu. Aquilo não é apenas bondade. Há sentimentos envolvidos. Henrique bateu o copo na mesa. Isso é impossível. Rafael jamais se envolveria com uma empregada. Carolina, sorrindo de forma amarga, respondeu, pois eu vi nos olhos dele. E, se eu vi, Isabela também viu. Na manhã seguinte, Rafael decidiu agir. Procurou a empregada que havia encontrado o colar na mala de Isabela. Preciso que me diga a verdade, disse, olhando-a nos olhos. Você colocou o colar lá? A mulher, nervosa, desviou o olhar. Eu não posso, senhor Rafael. A senhora Carolina me obrigou. Disse que, se eu não ajudasse, eu perderia o emprego. Rafael sentiu o sangue ferver. Então era isso. Ele não perdeu tempo. Foi até o quarto de Isabela e contou tudo. Você estava certa. Fizeram uma armadilha. Agora temos uma testemunha. Isabela respirou fundo, entre alívio e medo. Mas, se essa funcionária contar, Carolina vai se vingar dela. Eu não vou deixar. Prometeu Rafael. Amanhã mesmo vou levar isso a Henrique. No entanto, Carolina já desconfiava. Ao ver Rafael conversando com a empregada, armou outro plano. À noite, chamou Henrique e o envenenou mais uma vez. Rafael está tramando contra você. Ele quer destruir sua autoridade para proteger aquela garota. Henrique franziu o senho. Meu próprio irmão? Pense bem. Insistiu Carolina. Se Rafael ficar ao lado dela, logo todos na cidade vão comentar. O herdeiro apaixonado pela babá. Que imagem isso trará para sua família? Para os negócios? Henrique ficou em silêncio. A ideia de ser motivo de comentários e escárnio o irritava mais do que qualquer traição. Enquanto isso, Rafael e Isabela tiveram seu primeiro momento de paz em dias. Estavam no jardim, sob a luz prateada da lua. Você não precisava arriscar tanto por mim, disse Isabela, a voz suave. Precisei, sim, respondeu Rafael. Porque você não é só uma funcionária aqui. Você é alguém que trouxe luz para essa casa.
Isabela desviou o olhar, o coração acelerado. Não sei como agradecer. Rafael se aproximou um passo. Não precisa agradecer. Só confie em mim. Os olhos dele se encontraram, intensos. Por um instante, o mundo pareceu desaparecer. Mas antes que algo mais acontecesse, ouviram passos. Era Carolina, observando-os da varanda, os lábios curvados em um sorriso cruel. Na manhã seguinte, Rafael reuniu coragem para enfrentar Henrique. Eu sei o que aconteceu com o colar, disse, firme. Foi uma armação. A empregada admitiu. Henrique estreitou os olhos. Tem provas? Sim. O testemunho dela. Henrique bufou. Testemunho comprado. Talvez. Você está cego. Rafael. Essa mulher mexeu com sua cabeça. Não é verdade. Rebateu Rafael. A única cega aqui é Carolina, com seu veneno. O confronto estava prestes a explodir, e Isabela sabia que a verdade sozinha não bastaria. Carolina era astuta demais para cair tão facilmente. Mas algo estava mudando. Rafael estava disposto a tudo por ela. E isso, cedo ou tarde, colocaria em xeque a autoridade de Henrique e o império que ele achava inabalável. Henrique passará a noite em claro, a mente fervendo com as palavras do irmão. A ideia de que Rafael estivesse disposto a desafiá-lo por causa de uma simples babá era algo que ele não conseguia aceitar. Já Carolina, deitada no quarto ao lado, sorria satisfeita. Quanto mais os dois irmãos se enfrentassem, mais fácil seria para ela manipular a situação. Mas Rafael estava decidido. Na manhã seguinte, reuniu coragem e chamou todos para a sala principal. Henrique, Carolina, as crianças e alguns empregados estavam presentes. A tensão era palpável. Preciso esclarecer algo, começou Rafael, a voz firme. Ontem, Henrique acusou Isabela injustamente de roubo. Mas a verdade é que tudo foi armado. Um burburinho percorreu a sala. Carolina ergueu as sobrancelhas, fingindo inocência. Que absurdo! Rafael, está nos acusando de quê, exatamente? Rafael respirou fundo. A empregada que encontrou o colar confessou que foi obrigada a colocá-lo na mala de Isabela. Todos os olhares se voltaram para a funcionária, que tremia em silêncio. Rafael a encorajou. Fale a verdade. Ninguém vai machucá-la. A mulher engoliu em seco e, finalmente, confessou. Foi a senhora Carolina quem me mandou colocar o colar. Disse que, se eu não fizesse, perderia o emprego. O impacto foi imediato. Henrique arregalou os olhos. As crianças olharam confusas para a tia. E Carolina, embora tenha ficado pálida por um instante, recuperou rapidamente sua postura. Que história conveniente, disse, com desprezo. Uma empregada querendo jogar sua culpa em mim. Como pode acreditar nisso, Rafael? Rafael manteve o olhar firme. Porque sei quem Isabela é. E sei do que você é capaz. Carolina. Henrique se levantou bruscamente. Chega! Isso não passa de uma armação de vocês dois. Ele apontou para Rafael e Isabela. Estão juntos nessa, tentando destruir nossa família. Isabela sentiu o coração apertar. Não, eu nunca. Mas Rafael a interrompeu, colocando-se à frente. Você pode me acusar do que quiser, Henrique, mas não ouse levantar a voz contra ela. O silêncio caiu sobre todos. Henrique parecia pronto para explodir, mas a presença das crianças o fez conter-se. Ele saiu furioso, batendo a porta. Carolina, por sua vez, não se deu por vencida. Aproximou-se de Rafael e sussurrou. Você pode defendê-la o quanto quiser, mas saiba que está cavando sua própria ruína. Rafael não se intimidou. Então cave junto, porque eu não vou recuar. Naquela noite, Isabela estava no quarto das crianças quando Rafael entrou. Ela parecia exausta, os olhos ainda vermelhos do choro. Não deveria ter feito isso, disse, a voz baixa. Agora Henrique e Carolina vão odiar você também. Rafael se aproximou e, com delicadeza, segurou sua mão. Eu não me importo com o ódio deles. O que importa é a verdade. E a verdade é que você não está sozinha. As palavras dele fizeram o coração de Isabela bater descompassado. Nunca, em toda sua vida, alguém havia se colocado tão firmemente ao seu lado. As crianças, deitadas nas camas,
observavam em silêncio, sorrindo. Para elas, estava claro que os adultos ainda tentavam negar. Rafael e Isabela estavam ligados por algo muito maior que gratidão. Do lado de fora, porém, Carolina observava pela fresta da porta. Seu rosto estava contorcido de raiva. Pela primeira vez, sentia que estava perdendo o controle. E essa sensação a deixava ainda mais perigosa. Naquela madrugada, enquanto todos dormiam, Carolina caminhou pelos corredores escuros e sussurrou para si mesma: se Rafael acha que pode me desafiar, vou mostrar a ele quem realmente manda nesta casa. Era o prenúncio de um novo golpe, mais cruel e ardiloso do que o anterior. O dia amanheceu com uma tensão invisível pairando pela mansão. Isabela tentava manter a rotina, ajudando as crianças e organizando a casa, mas sentia o peso do olhar de Carolina em cada canto. A vilã, como sempre, tramava em silêncio, planejando seu próximo movimento. Naquela manhã, Carolina decidiu agir de forma mais sutil. Chamou Isabela para ajudá-la a organizar algumas roupas de gala da família. Preciso que você separe estas peças por cores, disse Carolina, com um sorriso que não alcançava os olhos. E não se engane, qualquer erro será notado. Isabela, acostumada com as provocações, manteve a calma. Sim, senhora. Enquanto dobrava vestidos e lenços, não percebeu a presença da câmera de segurança em um canto estratégico do quarto, apontando discretamente para sua mesa. Carolina tinha preparado tudo para registrar uma falha da jovem e acusá-la diante de Henrique. Mais tarde, Rafael apareceu para verificar as crianças. Ao entrar no quarto, percebeu a tensão no ar. Está tudo bem? Perguntou, observando a expressão preocupada de Isabela. Estou bem, senhor Rafael, respondeu ela, forçando um sorriso. Só estou cansada. Ele se aproximou, baixando a voz. Não se preocupe com Carolina. Sei que ela está tentando te desestabilizar, mas confie em mim. Vamos provar que tudo isso é uma mentira. Isabela sentiu o calor das palavras dele aquecer seu coração. Obrigada, murmurou. Não sei o que faria sem você. Enquanto conversavam, Carolina observava de longe, o sorriso frio nos lábios. Era apenas uma questão de tempo até que seu plano se concretizasse. Naquela tarde, com Isabela distraída cuidando das crianças, Carolina chamou Henrique para mostrar provas da suposta negligência da jovem. Olhe, Henrique, disse, apontando para a gravação. Ela deixa as crianças brincando sem supervisão e olha como mexe nas minhas roupas com descuido. Henrique estreitou os olhos, sentindo uma raiva crescente. Isso não é verdade, exclamou, mas seu olhar duro refletia dúvida. A prova está aqui, meu irmão. Carolina respondeu com confiança. Você decide se quer continuar acreditando nela. Isabela foi chamada à sala, sem entender o que estava acontecendo. Senhor Henrique, começou, mas foi interrompida. Preciso que explique por que deixou as crianças sem supervisão e mexeu nas roupas da senhora Carolina. O coração de Isabela disparou. Eu não fiz isso. Não deixei as crianças sozinhas e nem toquei nas roupas. Henrique franziu o senho, confuso. Mas, a gravação. Rafael apareceu no momento exato, segurando o controle remoto. Vamos ver juntos, disse, apertando o play. A câmera mostrou apenas Isabela organizando as roupas e contando histórias para as crianças. Nenhuma falha, nenhuma negligência. Carolina congelou, surpresa. Isso não prova nada. Gaguejou. Rafael ergueu a voz com firmeza. Prova sim. E mostra claramente que você está tentando manipulá-los para prejudicar Isabela. Henrique respirou fundo, percebendo a verdade diante de seus olhos. Pela primeira vez, ficou sem palavras. A raiva se misturava à vergonha. As crianças, que assistiam escondidas na porta, sorriram aliviadas. Isabela sentiu que finalmente um peso enorme havia sido tirado de seus ombros. Rafael se aproximou e segurou a mão dela. Viu? Sempre soube que você não merecia isso. Isabela sorriu, os olhos brilhando. Com você ao meu lado, me sinto mais forte do que nunca. Carolina, por outro lado, recuou, mas seu olhar prometia que ainda não desistira. Isso não acabou, murmurou para si mesma, sumindo pelo corredor.
Naquele momento, Isabela percebeu que não se tratava apenas de vencer acusações. Era uma batalha de confiança, coragem e, acima de tudo, justiça. E com Rafael ao seu lado, sentia-se pronta para enfrentar qualquer desafio. Os dias que se seguiram foram de tensão crescente. Carolina não havia desistido. Se antes tentará pequenas armadilhas, agora sua estratégia era mais audaciosa, envolvendo não apenas Henrique, mas também aliados fora da mansão. Na manhã seguinte, enquanto Isabela organizava o almoço para as crianças, recebeu uma mensagem misteriosa: "Cuidado com quem você confia. Nem todos são o que parecem." O recado, anônimo, gelou seu sangue. Sabia que Carolina era capaz de tudo, mas o aviso aumentou o medo e a determinação de não se deixar abalar. Rafael, atento às mudanças de humor de Isabela, aproximou-se. Recebeu alguma coisa. Ela mostrou a mensagem, o semblante preocupado. "Sim, não sei se devo contar a alguém." Ele a envolveu com um abraço protetor. "Conte a mim. Sempre. Ninguém vai te machucar enquanto eu estiver aqui." O gesto, simples e firme, fez o coração de Isabela bater acelerado. Pela primeira vez, sentiu que o sentimento entre eles não era apenas amizade ou gratidão. Havia algo mais profundo, que florescia lentamente. Enquanto isso, Carolina arquitetava seu próximo movimento. Sabia que a aproximação de Rafael e Isabela poderia arruinar seus planos de manipulação. Decidiu então criar uma situação que colocaria ambos em conflito. Na tarde seguinte, durante uma reunião de negócios da família, Carolina sugeriu a Henrique que apresentasse um contrato falso a Rafael, alegando que Isabela havia cometido um erro administrativo sério. O objetivo era testar a confiança do rapaz na babá e, se possível, provocar uma separação. Rafael, que já desconfiava de Carolina, recebeu o documento, mas antes de reagir, olhou para Isabela. "Isso é verdade?" perguntou, buscando os olhos dela. Isabela balançou a cabeça, firme. "Nunca. É uma armadilha." Rafael respirou fundo. "Então vamos enfrentar juntos." E rasgou o contrato diante de todos, expondo a fraude de Carolina. O choque percorreu a sala. Henrique ficou sem palavras, surpreso com a ousadia do irmão. Carolina, no entanto, manteve o semblante frio, mas um fio de nervosismo surgia. Após o episódio, Rafael conduziu Isabela até o jardim. A noite caía, e a lua iluminava o cenário de forma serena. "Não foi fácil," disse ela, aliviada. "Mas sinto que a cada dia estou mais próxima de você." Rafael segurou suas mãos, com um sorriso gentil. "Eu também sinto o mesmo. Mas precisamos ser cuidadosos. Carolina não vai desistir." "Eu sei," respondeu Isabela, com determinação. "Mas agora, sinto que posso enfrentar qualquer coisa ao seu lado." O momento foi interrompido por um riso suave. As crianças haviam se aproximado, percebendo a tensão e querendo unir os adultos com seu carinho inocente. "Vocês dois são legais," disseram, abraçando Isabela. "Sempre cuidam de nós." Rafael sorriu, abraçando as crianças, depois voltou-se para Isabela. "Veja, até eles percebem o quanto você é especial." Naquela noite, Carolina observava da varanda, ainda determinada a interferir. Mas algo estava claro: a união de Rafael e Isabela era mais forte do que seus planos. A jovem babá não apenas sobrevivera às armadilhas, como conquistara o coração de Rafael de forma irrevogável. O romance, antes velado, começava a se tornar evidente. Cada gesto, cada olhar trocado entre eles era carregado de uma intimidade silenciosa, difícil de ignorar. E, enquanto Carolina tramava no escuro, a força do vínculo entre Rafael e Isabela crescia a cada minuto, tornando impossível qualquer tentativa de separá-los sem consequências. O primeiro sorriso genuíno e cúmplice entre eles marcou o início de algo que seria maior do que qualquer plano ou manipulação. E, naquele momento, Isabela percebeu que o que antes parecia impossível, amar e ser amada, finalmente se tornava realidade. A tensão dentro da mansão atingiu seu ápice. Carolina, enfurecida com a união crescente de Rafael e Isabela, decidiu que era hora de um golpe definitivo. Dessa vez, seu plano envolvia não apenas manipular Henrique,
mas também colocar Isabela em uma situação que pudesse arruinar sua reputação diante de toda a cidade. Naquela manhã, Carolina enviou uma carta anônima ao jornal local, relatando que uma babá estava envolvida em atividades ilegais e prejudicando a família de um influente empresário. O texto era cuidadosamente escrito, com detalhes que só alguém de dentro poderia conhecer. Henrique, você precisa ver isso, disse Carolina, fingindo preocupação. Isso pode destruir tudo. Henrique abriu o jornal, os olhos arregalados. Isso não pode ser verdade. Infelizmente, as pessoas só acreditam em provas, respondeu Carolina, com um sorriso frio. Enquanto isso, Isabela recebeu uma ligação de Rafael. Você precisa ficar calma. Carolina está tentando nos separar, mas eu não vou deixar. Isabela respirou fundo, tentando não sucumbir ao medo. Eu sei, mas isso está ficando cada vez mais perigoso. Rafael, determinado, reuniu todos os documentos e provas da inocência de Isabela. Decidiu enfrentar Carolina e Henrique de forma direta. Chegou a hora de expor tudo. Na reunião familiar daquela tarde, Rafael entrou com Isabela ao seu lado, confiante. Henrique, Carolina, precisamos esclarecer algumas coisas. Ele começou a falar, entregando provas da falsificação do contrato e das manipulações anteriores. Isabela nunca errou. Tudo o que aconteceu foi armado. Carolina tentou intervir, mas Rafael não se deixou intimidar. Isso inclui o colar e todas as acusações que você inventou. Está claro para todos que seus planos visavam apenas prejudicar Isabela. As crianças, observando de perto, aplaudiram discretamente, felizes por ver a babá defendida. Henrique, ainda incrédulo, leu os documentos, percebendo a gravidade das armadilhas que haviam sido montadas. Carolina, finalmente exposta, percebeu que sua posição estava ameaçada. Você pode ter vencido desta vez, Rafael, disse, com raiva contida. Mas não pense que acabou. Rafael olhou para ela com firmeza. Está acabado. Sua manipulação não funciona mais. Isabela, emocionada, segurou a mão dele. Obrigada por acreditar em mim. Rafael sorriu. Sempre acreditarei. E, naquele instante, aproximou-se e a beijou suavemente, selando não apenas o momento, mas o início de um relacionamento verdadeiro e forte, construído com confiança e coragem. Henrique, diante da verdade, finalmente percebeu o erro. Isabela, começou, mas foi interrompido por Rafael. Não há mais nada a esclarecer. O que importa é que ela é honesta, dedicada e merece respeito. Carolina saiu da sala, derrotada, mas não sem uma última advertência silenciosa. Seus olhos prometeram que ainda poderia voltar, mas agora, o vínculo entre Rafael e Isabela era mais forte do que qualquer ameaça. As crianças correram para Isabela, abraçando-a. Tia Isa, você venceu, disseram, sorrindo. Isabela, com lágrimas de alegria nos olhos, olhou para Rafael. Conseguimos. Sim, conseguimos, respondeu ele, abraçando-a com força. E agora, nada pode nos separar. O romance que antes florescia discretamente, tornou-se evidente para todos. O amor, a confiança e a coragem de Isabela conquistaram não apenas o coração de Rafael, mas também a admiração de todos ao redor. E, naquele dia, ficou claro que a verdade, a coragem e a determinação sempre triunfam sobre a inveja e a maldade. O sol da manhã iluminava a mansão com uma suavidade que contrastava com as tensões recentes. Isabela caminhava pelo jardim com as crianças, respirando o ar fresco, sentindo finalmente a paz que havia sido arrancada por Carolina. Cada passo era um lembrete de que a verdade e a perseverança haviam prevalecido. Rafael apareceu no portão do jardim, com um sorriso aberto e a segurança tranquila nos olhos. Bom dia, Isabela, disse, aproximando-se. Pronta para um novo começo. Ela sorriu, sentindo a alegria crescer dentro do peito. Sim, respondeu. Depois de tudo que passamos, finalmente podemos respirar. As crianças correram para ele, rindo e abraçando ambos, como se aquela fosse a confirmação de que tudo estava certo no mundo. Rafael olhou para Isabela e segurou suas mãos. Você não apenas venceu Carolina, mas também conquistou todos aqui com sua coragem e honestidade.
Isabela corou, mas sentiu seu coração bater acelerado com o olhar de Rafael. Pela primeira vez, sentiu-se realmente amada, valorizada e protegida. Henrique, agora mais reflexivo, aproximou-se e disse com sinceridade: Isabela, eu preciso pedir desculpas. Subestimei você e confiei demais nas armadilhas de Carolina. Obrigado por não desistir e por provar a todos que a verdade prevalece. Eu só fiz o que era certo. Respondeu Isabela, com humildade, mas o olhar firme. Não foi fácil, mas tudo valeu a pena. Carolina, por sua vez, estava isolada no escritório, observando a felicidade alheia e percebendo que, desta vez, não havia plano que pudesse derrubar o vínculo entre Rafael e Isabela. Seu semblante endureceu, mas uma parte dela, talvez a mais humana, começava a entender que a maldade não vence quando confrontada com coragem e amor genuíno. Rafael, segurando Isabela pelo braço, olhou nos olhos dela. Está pronta para dar o próximo passo? Perguntou, a voz suave e cheia de promessa. Sim, respondeu ela, com um sorriso que refletia confiança, alegria e esperança. Com você ao meu lado, sei que posso enfrentar qualquer coisa. Naquele momento, um beijo suave selou não apenas o amor recém-descoberto, mas também a certeza de que juntos poderiam superar qualquer obstáculo. As crianças aplaudiram, rindo, enquanto Henrique e os empregados sorriam, sentindo a harmonia finalmente restaurada. E assim, a história da babá injustiçada que enfrentou maldade, humilhações e armadilhas encontrou seu desfecho. A verdade triunfou, o amor floresceu e a justiça prevaleceu. Isabela e Rafael, unidos, agora olhavam para o futuro com esperança e coragem, sabendo que nenhum obstáculo poderia quebrar o que haviam construído juntos. Antes de encerrar, Isabela se dirigiu ao público, com um sorriso acolhedor. E se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com quem você ama. A coragem, o amor e a verdade sempre vencem. O sol brilhava forte sobre a mansão, refletindo a promessa de novos começos, aventuras, sobretudo, de felicidade conquistada com esforço, integridade e amor verdadeiro.